Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente começou com um formato diferente, né? Primeira vez que eu tô tentando gravar vlog e também tentando me desprender um pouco do perfeccionismo. Nem parece que eu tentei gravar 4 vezes essa mesma entrada, mas tá tudo certo. E a gente vai tentando e vai se aprimorando e uma hora a gente consegue chegar no patamar que a gente deseja. Mas a gente não pode se limitar com aquilo que a gente acha que vai alcançar, que é a tal da perfeição. Porque não vai, meu querido. Então a gente faz e posta e tá tudo certo. E eu tô tentando, gente, gravar sem roteiro. Porque, apesar de eu ser uma pessoa extremamente planejadora e eu gosto de tudo bem protocolado, isso é uma dificuldade na hora de gravar vídeos. Porque quando eu crio script e eu coloco exatamente aquilo que eu pretendo falar, fica muito robótico. Eu não consigo ser eu mesma, então não consigo transmitir a minha essência. Então eu tô tentando escrever por tópicos e esses tópicos vão me guiando. Então já fica uma dica aí pra quem é criador de conteúdo e também sente que na hora que você cria script e vai gravar vídeo, fica aquela coisa robótica, tem que escrever por tópicos e aí você fala ali de forma mais fluida, né? Claro que tem as edições, qual que é o problema? Quando eu começo a editar, se eu deixar o meu perfeccionismo falar mais alto, não sobra nada do vídeo, gente. Então, assim, eu tô tentando editar ao mínimo, eu repasso o vídeo, faço as edições, faço alguns cortes pra não ficar muito longo o vídeo, mas ainda assim tem esse problema. Mas, o que eu quero te perguntar mesmo é se você gosta de aniversário. Se você é daquela pessoa que não vê a hora de chegar seu aniversário, que quer comemorar com todo mundo, que gosta de fazer festa, que gosta que todo mundo te parabenize, que sente que esse dia é um dia muito especial, que se aquela pessoa que é próxima de você não te dá feliz aniversário, você fica chateada, ou se você é do time que odeia aniversário, se pudesse, cavava um buraco, entrava dentro e ficava lá pra você não falar com ninguém, pra ninguém vir falar com você, que você odeia aquelas mensagens rasas de feliz aniversário, ou se você realmente gosta do dia do seu aniversário. Conta aqui nos comentários que time que você é, do que ama aniversário ou do que odeia. Mas eu já fui as duas pessoas, tanto a que ama aniversário, que amava planejar, que amava fazer festa, que amava, né, estar ali com os amigos, com a família, até o extremo oposto, que era eu não queria falar com ninguém, detestava. O que que aconteceu? Na minha infância, os meus pais, a gente sempre foi uma família humilde, tá? Mas mesmo assim, os meus pais, eles sempre faziam um bolinho, fazia alguma coisinha, não deixava passar em branco, sabe? Mesmo que fosse, né, no início ali até os meus 5 anos era só eu e os meus pais, né? Depois veio meu primeiro irmão. Mesmo que fosse só nós três. Então eles sempre tentavam fazer alguma coisa no dia do aniversário. Então eu via isso como algo importante. Só que essa questão de criar uma expectativa em relação ao aniversário começou ali por volta dos meus 9, 10 anos de idade, que foi quando a minha mãe começou a falar da festa de 15 anos. Que até então eu nem sabia o que era, né? Não sabia que era importante e tudo mais. Começou a criar ideias, ter uma expectativa, falou que ela tinha muita vontade de fazer, que ela não tinha tido. E eu comecei a criar uma expectativa com isso. E eu tive, né, algumas pessoas perto que eu não cheguei aí nesse aniversário, mas que eu via fotos, né, das debutantes, dos vestidos, e eu comecei a sonhar com aquilo. Só que é uma festa cara, não é uma festa barata. Só que na época eu não tinha essa noção, né? E quando chegou no ano que eu ia fazer 15 anos, não tínhamos dinheiro para fazer uma festa daquele tamanho. Então aí eu já comecei a ficar um pouco triste com essa situação. Lembrando, gente, eu era uma criança, tá? Hoje eu não penso dessa forma. Só que pra piorar,
Eu já tinha criado uma expectativa tão grande com o tal do 15 anos que parecia que realmente era um aniversário. Nossa, é o aniversário da minha vida, vai ser o momento, vai ser o momento que eu vou virar mulher, vai ser, nossa, meu Deus. Então eu criei uma expectativa real em relação a esse aniversário. E tudo de ruim que tinha pra acontecer aconteceu nesse aniversário. Por quê? Além de não ter dinheiro pra fazer aquela festa, né, outro problema que foi a minha mãe no dia estava trabalhando e ela não tinha como pegar folga. Ela era cozinheira de um restaurante e vocês sabem como que é cozinha, não tinha como, ela era chefe da cozinha, então não tinha como ela sair. E o meu pai, a gente já não morava mais junto, né, ele morava em outra cidade, e ele confundiu as datas. E tá tudo bem, gente, acontece, tá? Mas ele confundiu as datas e ele não lembrou, ele não me ligou, e eu fiquei esperando o dia inteiro a ligação dele e ele não me ligou, né? E tá tudo bem, gente, meu pai, maravilhoso, mas foi uma situação que aconteceu e que me marcou. E foi um dia muito triste. Depois desse dia, eu comecei a odiar aniversário, porque era sempre aquela sensação assim, vão esquecer. Eu associei, né, ao esquecimento, ao abandono, à falta de importância, enfim, eu associei a tudo de ruim a aniversário por conta desse dia. E eu não queria mais comemorar. Então, quando eu começava a chegar perto do meu aniversário, eu já ficava com medo. Eu tinha medo, de verdade, gente, eu tinha medo, porque mesmo que eu comemorasse, eu criei uma sensação em mim de que seria falso, de que as pessoas não se importavam, que as pessoas estavam ali só porque, não sei, por algum motivo que não fosse eu. Enfim, fui criando várias neuras na cabeça e eu comecei realmente a detestar esse dia. Só que era uma dualidade, porque ao mesmo tempo que eu não queria fazer nada, que eu tinha medo de criar uma expectativa, eu já havia criado. Então, foi um problema que se perdurou por algum tempo, sabe? Então, eu vejo que talvez era uma forma de eu me preservar, de eu preservar os meus sentimentos, porque se você não faz nada, se você não cria uma estima em cima disso, logo as pessoas não vão poder te frustrar, né? Então, o que vier é lucro. Eu fiquei alguns anos, eu lembro, sem comemorar o aniversário, eu não falava para as pessoas, nas redes sociais eu sempre tirava ali, né, para as pessoas não verem no Facebook. Então, só realmente vinha mensagem de pessoas que sabiam que era o dia do meu aniversário. Eu não repostava também as coisas, porque eu queria que aquilo ali fosse algo genuíno de quem estivesse me parabenizando, e não por pura convenção social. Mas por que eu tô falando disso, gente? E eu escutei a frase, abrace a sua insignificância. E eu entendi que eu não sou o centro emocional das outras pessoas. Que eu não vou ocupar esse mesmo lugar que eu me dou na mente do outro. E que eu preciso abraçar a minha insignificância perante o mundo. O mundo não gira ao meu redor. E entender isso é libertador, porque a gente tá usando como exemplo a questão do aniversário, que é uma coisa universal, então por isso que eu achei que é um bom exemplo, e porque hoje é meu aniversário, então isso me veio à mente novamente. Mas isso é pra vida. Sabe, quando você para de criar expectativa no outro, você para de se frustrar. Não adianta, gente, não adianta você colocar expectativa no outro, pra nada, sabe? Porque o homem, ele sempre vai estar afadado a te frustrar. Não significa que você não tenha valor, não significa que eu não tenha valor, só significa que as pessoas têm suas próprias vidas, que as pessoas têm os seus próprios problemas, que as pessoas têm os seus próprios caminhos e elas estão vivendo. E quando eu entendi isso, eu parei de exigir que o mundo reagisse da forma que eu queria. Então a dor, ela nunca foi sobre o aniversário, mas sim sobre a expectativa. Porque a gente começa a sofrer muito mais pela expectativa do que pela realidade. E psicologicamente falando, a gente começa a criar antecipações emocionais, porque a gente imagina como deveria ser. E quando aquilo não acontece da forma que a gente imaginou, a gente se frustra. E o cérebro vai interpretar isso como uma rejeição. Mas maturidade é você aprender a diferenciar o valor pessoal da expectativa projetada. Eu não preciso que alguém confirme que eu sou importante. Eu preciso sustentar isso dentro de mim. Porque se eu não sustentar isso dentro de mim, mais uma vez eu vou estar linkando o meu valor com aquilo que o outro acha.
E aí eu te pergunto, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa esperando validação? Esperando que alguém sustente a sua ideia, esperando que alguém te afirme para que você possa prosseguir. Quantos sonhos você engavetou porque você espera a companhia de alguém? E isso é uma coisa muito séria, porque eu já fiz muitas vezes isso. E é por isso que eu tô falando, gente. Isso é uma coisa que se estende. Aqui, o momento que eu percebi foi no momento do tal do aniversário. Mas aí você olha e vê que a linha que percorre esse problema é muito maior. Ela se estende para várias áreas da nossa vida. Quantas vezes eu tentei começar um negócio, tendo toda a ideia, toda a estrutura, sendo capaz de fazer aquilo, um projeto que seja, mas com medo de fazer sozinha eu não fiz. Ou pior, fui buscar a ajuda do outro e o outro não deu a mesma importância que eu estava dando para aquele projeto. E isso acontece então, gente, como um todo. Nos nossos relacionamentos, na nossa casa, acontece na nossa família, acontece nos nossos negócios, empreendimentos, acontece nos estudos. A gente não pode viver uma vida esperando validação. A gente não pode viver uma vida esperando reconhecimento. A gente não pode viver uma vida esperando que alguém nos dê o suporte necessário para começar. Aprenda a viver instalado na realidade. Aprenda a lidar com os problemas do dia a dia, com a vida adulta. Gente, isso é vida adulta, é maturidade. Eu poderia ser aquela mesma menina lá, frustrada dos 15 anos. Mas chegou ali nos meus 20 e falei, não, pera que tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada. Gente, eu demorei ainda, tá? Porque 20 anos já é adulto. Mas eu demorei ainda pra entender. E me deixava muito triste e eu contaminava tudo que estava em minha volta. Eu não conseguia aproveitar nada. E se tivesse uma surpresa, se tivesse... Aí vinha aquela sensação assim, eu não mereço isso. Por que estão fazendo isso? O que tem de errado? O que estão escondendo de mim? Então, olha o nível de loucura. E hoje eu aprendi a contemplar o simples, a contemplar a minha própria companhia, a ficar feliz com isso daqui, gente, que vocês viram. Isso daqui é uma manhã comum pra mim. É lógico que aqui é meio ensaiadinho, né? Porque na hora que a gente vai filmar não tem muito, né? Tem uma câmera apontada pra você, então de certa forma é uma encenação. Mas isso é a minha vida todos os dias, sabe? Eu acordar, ter ali um momento comigo mesma, ter o meu momento com Deus, tomar o meu café, começar o dia, me arrumar. Isso é a minha vida hoje, sabe? E eu amo isso. É o ordinário da vida, gente. É o ordinário que faz parte da nossa vida. O extraordinário é uma coisa esporádica, é uma coisa que vai acontecer às vezes. Mas se a gente estiver sempre preso a isso, sempre esperando grandes realizações, grandes coisas, grandes momentos, a gente sempre vai estar com essa sensação de estar incompleto, de estar faltando alguma coisa. E quando você entende a sua insignificância perante o mundo, você agradece mais, você contempla mais, você se sente mais plena. Você começa a contemplar as pequenas coisas, começa a sentir satisfação no dia a dia. E você para de ficar buscando um grande evento, você para de ficar buscando um grande momento. E não é sobre parar de comemorar, é parar de exigir que os outros comemorem com você. E hoje eu tô aqui, feliz, com os meus 28 anos, agradeço a Deus, Senhor, obrigada, Jesus, por mais um ano de vida. E tô plena, tô feliz, tô satisfeita em Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus de detalhes. E Ele vai reservar coisas especiais, como Ele já tem reservado, como esse buquê aqui, ó, lindo. E Ele vai reservando coisas pra nós. E se a gente estiver com os olhos bem atentos aos pequenos detalhes da vida, a gente não vai deixar passar.